Cidadania ética, o politicamente correto e o incorreto, a sociedade de hoje. Temas que ganharam as páginas desse livro aqui, ó. Basta de Cidadania Obscena, um debate entre o comunicador Marcelo Taz e o filósofo, professor e, claro, escritor Mário Sérgio Cortella, que está aqui no Metrópolis. Boa noite, Cortella. Bom, obrigado. Querido, seja bem-vindo sempre. Obrigado. Cortella, então, me defina o que é cidadania obscena. Quando o Taz e eu pensamos em produzir um diálogo em torno desse tema, a grande questão era, vamos falar de cidadania. O que é obsceno no Brasil? Não é aquilo que aparece, é aquilo que está escondido. Sim. Porque muitas vezes se define a obscenidade como sendo aquilo que está à mostra. Isto é, aquilo que produz escândalo por conta da imagem, da exposição. No entanto, fora de cena. Claro. No entanto, obsceno, de fato, é aquilo que está escondido, aquilo que não se mostra. Uma cidadania que é proclamada como discurso, mas que não é exercida no dia a dia, nem por parte da autoridade pública, nem por parte do cidadão e da cidadã, de vários modos. E a grande preocupação do Taz e minha, quando a editora Papiros propôs que a gente dialogasse em torno disso, era algo especial. Qual é o papel, por exemplo, das redes sociais e do mundo digital nessa questão? Isso, eu ia perguntar Será que a rede social, ela colabora ou ela produz um malefício? Antes de você colocar, eu quero saber se você concorda, inclusive, com a famosa frase do Humberto Eco, que dizia: redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Pois é, eu gosto muito daquilo que o Eco dizia nesse ponto, mas eu não uso muito a palavra imbecil, como ele usava. Eu uso a palavra idiota. Eu idiota acho que vem do grego mesmo, que significa aquele que olha só para o próprio umbigo, aquele que fica fechado dentro de si. Mas eu acho que uma das coisas que as redes sociais permitiram foi uma conectividade, uma simultaneidade, uma capacidade imensa, né, de nós nos organizarmos para coisas boas e para que alguns idiotas tivessem lugar para falarem. Quando eu era criança em Londrina, para um idiota poder falar, ele tinha que subir num caixotinho, numa praça e ser ouvido. O grande caixotinho do idiota hoje são as redes sociais, né, em que ele pode, em larga escala, se comunicar com muitos e até fazer uma coisa maravilhosa. Juntar-se com outros idiotas e formar uma comunidade imensa, né, idiótica, que eles fazem um barulho imenso. Por isso, eles compõem, mais do que uma banda de idiotas, uma fanfarra. Mas de fica uma idiotas gritaria entre surdos, eu acho, porque ninguém ouve ninguém. Mas isso faz um malefício imenso, porque o nosso país não pode, de maneira alguma, cair numa armadilha, que é esquecer que a construção de uma democracia e de uma cidadania participativa, ela se dá por meio de um diálogo no qual o conflito tenha lugar, mas que a gente recuse o confronto. Por exemplo, conflito é divergência de postura, de ideias. Confronto é quando você quer anular a outra pessoa. Nós tivemos no Brasil, nos últimos 3, 4 anos, uma coisa perigosíssima. Conversas que começavam pelo fim, que era assim, aí, Cunha, de que lado você está? Exatamente. Ora, isso é o fim de um diálogo, não é o começo. Sim. Por isso, o conflito é necessário. O conflito é criativo na ciência, na mídia, na música, né, na família. Confronto, não. Nessa situação que nós estamos vivendo agora, caótica, de crise... Vamos focar na crise política. Nós estamos vivendo várias crises. Como é que fica a questão da cidadania? E a cidadania obscena entra em jogo? Eu não acho que a gente está vivendo uma situação caótica. Não? Porque o caos é quando você não tem sentido para as coisas. Nós compreendemos várias coisas. É que hoje qualquer coisa pode acontecer. Sim. Isso não resulta do caos, no meu entender. Resulta de uma multiplicidade de variáveis. Por exemplo, a presidente estava e saiu. O atual presidente não tem garantia de permanência. Sim. Presidentes de poderes no Brasil ou de empresas podem, a qualquer momento, serem detidos. Gente que estava detida pode sair e concorrer. Então tem gente uma que instabilidade quer concorrer, geral. Gente que quer concorrer pode ser detida. Claro. E assim por diante. E os jornalistas? Como é que você vê? Como é que você vê o jornalismo no Brasil? Ele também compactua com essa cidadania obscena? Uma parte sim, porque há uma parte do jornalismo que é meramente mercantil e empresarial. Mas isso também é na escola, na universidade, na igreja. O que eu quero dizer, quando eu digo assim, bom, é também em outros lugares, então vale tudo? Não, estou dizendo que não vale. Não vale em lugar nenhum, inclusive no jornalismo. Mas nós os temos. No entanto, o Brasil tem hoje algo que é decisivo. Por exemplo, o mundo digital
com democracia mais sólida e imprensa livre, gerou a condição que nós temos. Ela não gerou a confusão, ela gerou a possibilidade da gente pôr luz sobre aquilo que estava escondido. De repente, nós acendemos a luz. E quem acendeu a luz foi a imprensa. A internet nos oferece hoje muito mais uma condição de acompanhar o mau jornalismo do que antes a gente tinha. Fake news. Claro. Também a produção do mau jornalismo vem com maior força com o uso das plataformas digitais. Mas eu tenho mais possibilidade de comparar fontes diversas que antes não se tinha. E nós, brasileiros, como é que nós ficamos? Como é que nós vamos exercer a nossa cidadania diante de tanta desesperança que a gente tem? A gente tem todo um universo lá em cima. A clássica frase assustadora, porque é verdadeira, do Martin Luther King, né, o que me assusta não é o alarido dos maus, mas o silêncio dos bons. Quando eu digo essa frase, eu não estou querendo dizer o que eu sou bom, você é bom e ninguém mais. Claro que não. Mas a primeira coisa que a cidadania, e cada homem e cada mulher precisa fazer, é não calar-se. Não calar em si e nos outros, aquilo que tem que ser lembrado. E nesse sentido, a maior cautela nossa hoje, e eu não tenho dúvida disso que vou dizer, a maior cautela nossa hoje no Brasil é impedir que os democracidas, eles entrem em cena. E há vários modos de democracídio. Um deles é a sanha ditatorial que alguns ainda têm. A segunda são aqueles que participam de alguns movimentos de rua e no momento em que esse movimento vai ter uma conclusão que é benéfica, porque pacífica, porque ordeira, porque firme, não acovardada, mas ordeira, esses grupos entram com a brutalidade, com a violência e assanham aqueles que defendem aquilo que não é democrático. Por isso, cautela com os democracidas de várias cores. Tá ok, Cortella, da próxima vez eu vou convidar vocês para a gente falar de futebol. Futebol? Eu torço para um time bom, eu vou até te contar no dia que você me chamar. Tá bom. Aí nós vamos falar. Eu já sei qual time que você não torce, mas eu não vou falar aqui, vou deixar para a próxima vez. Falarei com alegria. O futebol é uma das maneiras de exercício da cidadania e não pode ser obsceno. Tá certo. Basta de cidadania obscena. Obrigado, Cortella. Até a próxima. Obrigado, abraço. Abração.